Bom, nessa aula de agora a gente vai trabalhar com os métodos da nossa classe, então o que a gente vai fazer? A gente só vai copiar esse nosso... Aliás, vamos criar um outro arquivo aqui, ó. A gente vai colocar 02 aqui, classes, métodos, .php, e a gente vai copiar o conteúdo do que a gente fez aqui em cima, na parte do 01, na aula passada, para essa nova classe, tá? Só para a gente não perder muito tempo aqui fazendo o que já foi feito na aula anterior. Então, aqui a gente tem a nossa classe cliente, a gente vai continuar trabalhando com ela. Aqui são os atributos, então, que representam os estados do nosso objeto. E agora a gente vai criar os métodos que representam o que um objeto da classe cliente pode fazer. Ou seja, a parte mais mais comportamental do objeto. Na verdade, é a parte comportamental do objeto. Ou seja, o que ele pode fazer, quais são os métodos, o que ele executa, o que esse objeto pode executar. Tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Como cliente, no nosso caso, a gente não tem muito o que fazer por enquanto, porque a gente não viu muito ainda, tá? Do PHP, nem tanto de orientação a objeto, então a gente não pode falar por exemplo, em cliente pagar conta, ou cliente salvar no banco de dados. Então a gente não vai fazer isso. A gente vai trabalhar, por enquanto, com os nossos atributos, e a gente vai criar métodos para manipular esses nossos atributos. Então, o que o cliente pode fazer? Ele pode armazenar um ID, pode armazenar um nome, pode armazenar uma idade, pode armazenar a cidade. Como isso está sendo armazenado dentro da classe, quem está usando a classe, que é essa parte externa aqui, não precisa saber. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tornar todos esses atributos aqui, ó, privados, tá? Private. Todos eles aqui vão ser privados e eu não vou ter mais acesso a eles aqui, tá? Então, se vocês forem ver o que vai acontecer agora, vamos dar uma olhada, ó, o que vai acontecer agora se eu tentar acessar esses atributos. Vocês vão ver aqui que eu vou ter um erro 500. Vocês provavelmente, eu estou usando Linux aqui, eu desabilitei a parte de mostrar o erro em si aqui na parte do browser, tá? Na parte do navegador. Mas talvez se vocês estejam utilizando o Champ, ele vai mostrar para vocês onde está o erro. Aqui no caso meu, eu posso vir pela linha de comando aqui, ó, digitar php 02, ele vai me mostrar aqui, ó, erro, ó, ele não pode acessar uma propriedade privada de cliente. Então, eu estou tentando acessar o ID na linha 14. Ó, na linha 14 eu estou tentando acessar o ID. Essa linha aqui foi o primeiro erro que ele encontrou. Então, o ID é um atributo privado, eu não tenho acesso de fora da classe. Bom, como é que eu faço para guardar alguma coisa dentro do ID se eu não tenho acesso a esse ID, né? Eu não tenho acesso a esse atributo? Por meio de um método. Então, o que esse cliente vai fazer? Por meio de um método, ele vai acessar o ID. O que são métodos? Funções dentro de classes. São funções próprias para trabalhar dos atributos, os dados dos atributos, ou fazer algum tipo de manipulação de dados, algum tipo de processamento relacionado àquela classe em si. Tá? É um método daquela classe, é algo que aquela classe faz. Então aqui a gente vai digitar função setID, e aqui a gente vai criar uma função para guardar o nosso ID. Então aqui, em vez da gente utilizar o nosso atributo ID diretamente, a gente vai guardar o nosso ID a partir desse método aqui. Esse cara aqui vai ser público, tá? Quando vocês omitem aqui, por padrão, automaticamente ele se torna público. Eu posso dizer que esse cara é privado, private, e eu posso dizer que ele é public também, tá? Aí nesse caso aqui eu estou deixando explícito que esse cara é público. Mas se vocês removerem esse cara, o public, deixarem ele dessa maneira que automaticamente ele se torna público, tá? E o outro aqui, protected, que a gente vai ver mais pra frente também. Isso aqui está relacionado com a parte de herança. Então, quando a gente passar a parte de herança, a gente vai ver como que esses três aqui funcionam, esses três modificadores aqui funcionam dentro do PHP, tá? Tá, uma coisa importante aqui. Eu estou dentro de um método que está dentro de cliente. Então aqui, esses métodos aqui, ó, métodos, representam os comportamentos exercidos
pelos objetos, nesse caso cliente, tá? Todos os objetos cliente, eles vão exercer esses métodos, esses comportamentos que estão aqui, que são representados pelos métodos, e métodos são funções dentro de classes. Então aqui, para eu poder acessar esse ID aqui, ó, reparem que eu dei o nome do meu atributo que eu vou receber aqui na minha função com o mesmo nome o nome do parâmetro aqui com o mesmo nome do atributo da minha classe, ID, tá? Como é que eu faria então para acessar esse ID aqui? Dentro da função, para você acessar qualquer atributo da classe seu, deixa eu dar uma olhada se ele mostra aqui, ó, vocês vão acessar através do this, tá? Aqui não está mostrando. Existe uma palavrinha mágica dentro do PHP que se chama this. O this não existe só dentro do PHP, existe também no JavaScript, existe também dentro do TypeScript, dentro do C++, dentro do Java. Então, this representa o objeto em si, a referência do meu objeto em si. Significa, é como se eu estivesse fazendo C1, setinha, o nome do atributo. Então aqui, this, setinha, o nome do atributo. Esse this aqui, ó, significa a mesma coisa que o C1. Ele é um ponteiro para o meu cliente. Ele representa o meu objeto, a instância do meu objeto. Ele referencia a instância da minha classe, tá? Então aqui eu estou acessando o meu ID, e nesse ID aqui eu vou colocar ID. Se vocês fizerem dessa maneira aqui, ó, vocês não estão fazendo nada, tá? Isso daqui, ó, vocês estão fazendo só com que esse ID aqui, ó, receba ele mesmo. Ou seja, nada, você não está fazendo nada. Dessa maneira aqui, vocês estão acessando esse atributo aqui, ó. Por isso que eu posso chamar esse parâmetro da minha função de setID de ID, ou seja, o mesmo nome do meu atributo, porque eu aqui, para acessar o atributo, eu sou obrigado a usar o this, tá? Dentro do PHP, você é obrigado a usar o this. Em outras linguagens, como por exemplo o Java, você não tem necessidade de sempre utilizar o this. É sempre aconselhável você utilizar o this para que quem está lendo o seu código saber o que você está fazendo, não precisa ficar checando se esse ID é uma variável, um atributo, um parâmetro da função, mas aqui dentro do PHP você é obrigado. Então aqui, para você acessar esse ID, você precisa utilizar o this. Então aqui a gente está fazendo setID, e aqui a gente não vai mais usar o ID diretamente, a gente vai usar o setID, tá? E a gente vai passar o 1 como parâmetro para ele. Então nesse caso aqui, esse código aqui já é um código que que pode executar sem erro, tá? Porque ele está acessando um método público aqui para atribuir o valor desse atributo privado, tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó, além disso a gente vai criar uma outra função que vai retornar esse ID. Para que ele vai retornar? Se caso alguém quiser ler esse ID, esse atributo é privado. Então aqui a gente tem um atributo privado que a gente não vai ter acesso fora dessa classe aqui, a gente só tem acesso dentro dessa classe. Então fora dela vai dar erro, como vocês viram aqui, tanto para atribuição quanto para leitura. Então para a gente poder ler esse valor, a gente precisa criar um método para poder ler esse valor. Tá, talvez vocês estejam se perguntando, quem não está acostumado com esse tipo de funções, de sets e gets, quem está vendo a orientação a objeto pela primeira vez deve estar se perguntando, mas por que deixar complicar tantas coisas assim, né? Bom, aí entram vários pensamentos em relação a como que você trabalha na orientação a objeto. Um deles é que você quer, aqui dentro da minha classe, eu quero ter o controle total do meu atributo. E eu não quero que esse meu atributo aqui seja manipulado fora da minha classe. Se eu deixar ele público, o cara que está usando a minha classe, o cara que instanciou ela, nesse caso aqui, porque às vezes nem sempre é você mesmo que programou a classe que vai usar essa classe, às vezes é outra pessoa. E essa pessoa às vezes pode fazer algum tipo de manipulação errada desse atributo aqui. Vamos supor que você tem um atributo que é CPF, e você, dentro do set CPF, você já coloca a máscara certinho de como esse CPF tem que ser
ter que ser representado. E o cara, se você tiver, vamos supor que o cara tem acesso direto ao atributo, ele vai colocar o que ele quiser lá. Ele pode colocar os 000.11, alguma coisa lá, traço, alguma coisa, ele não vai colocar traço, ou ele pode colocar só os pontos sem o traço, ou seja, ele tem liberdade de fazer o que quiser com esse atributo. E isso para você, mais para frente, pode dar algum tipo de erro, porque você está prevendo, você já está querendo que esse atributo CPF, por exemplo, tenha aquele tipo de formatação. Então, nesse caso, o que você está fazendo? Você está deixando ele manipular diretamente esse atributo. Dentro da orientação a objeto, você tem a possibilidade de deixar esse atributo privado e você encapsular ele dentro da sua classe, ou seja, dentro da sua classe que você vai ter acesso a esse CPF e não fora dele. Então, por isso que a pessoa que está usando esse atributo, ele está utilizando esse atributo por meio de sets e gets, ou seja, através de métodos de acesso a esse atributo que fazem com que você que está programando essa classe tenha controle total sobre esse atributo e não quem está acessando essa classe aqui. Mas daí tem outros pensamentos também, como coisas simples, por exemplo, como idade. A idade aqui é um número, né? Então, eu posso acessar cliente, idade, sem precisar ter um set idade. Tem alguns programadores que pensam que, na verdade, você, nesse caso, não precisa de set get, que é só algo para complicar um pouco mais. Mas daí tem outro pensamento. E dentro do PHP você pode ter qualquer tipo. Então, a idade aqui ele pode ser do tipo inteiro, pode ser do tipo... Ele vai ser de um determinado tipo a partir do momento em que você dá uma atribuição, né? Então, o cara que tem acesso a esse atributo pode atribuir o que ele quiser dentro desse atributo. E você que programou essa classe aqui pode ter problema mais para frente, na hora de você somar essa idade, por exemplo, vai somar uma string, vai somar um ponto flutuante, alguma coisa assim, e pode ter problema mais tarde. Então, por isso que a gente utiliza, nesse caso aqui, funções de acesso para que quem está usando esses atributos aqui, para quem está usando a classe aqui, não tenha acesso direto aos atributos. Tá? É só uma maneira de fazer. Por enquanto a gente está fazendo algo bem simples, mesmo sets e gets aqui, a gente não está manipulando de uma maneira mais avançada esses atributos. Aqui a gente fez então o set e o get para o nosso atributo ID e fica como exercício para vocês. Então, fazer o restante dos atributos aqui, ó, nome, idade e cidade. Tá? A gente volta na próxima aula, onde eu vou resolver essa parte do exercício, mas eu peço que vocês façam vocês mesmos sozinhos e testem aqui para ver se está tudo certo. Tá? Então, a única coisa que vocês vão fazer de modificação é trocar onde vocês estão acessando os atributos. Vocês não vão acessar mais atributos, mas sim vocês vão acessar os sets desses atributos aqui, os métodos set. Tá? E por fim o var dump pode continuar a mesma coisa, que é no var dump que vocês vão ver se deu certo ou não o que vocês fizeram. Tá? Então a gente volta a seguir na próxima aula, onde a gente vai terminar esse nosso exercício aqui relacionado aos atributos da nossa classe. Essa parte aqui eu vou deixar comentada, tá? Porque vai dar erro. Então a gente volta logo mais, tá?